Olá, pessoal, boa noite. Mais uma live, mais uma quinta-feira. Presente aqui com vocês, presença minha com vocês. Vamos esperar o pessoal ir chegando, né? Para a gente iniciar nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar de como você pode emagrecer de vez. Como você pode, o que você pode fazer para manter o seu peso estável, não ganhar mais peso de volta, né? Então a live de hoje são para pessoas que já emagreceram e voltaram a ganhar peso novamente. Então o que é que nós podemos fazer para não voltar a ganhar peso? Ou seja, como emagrecer de vez? É o nosso tema de hoje. Espero que o pessoal está chegando. Alô, Laura. Boa noite, Laura. Boa noite, Helenita. A Bruna. A Bruna está falando que não consegue perder peso depois do terceiro filho. Vamos tentar te ajudar, Bruna. Esperar o pessoal chegando aqui para a gente começar a nossa live de hoje. Como emagrecer de vez? O que você pode fazer para manter o seu peso estável? Lívia, boa noite, Lívia. Boa noite, Rosilane. Bem-vinda. Então, quando bater 100 pessoas na sala, eu começo a nossa live. Eu queria deixar algumas orientações. Às vezes tem pessoas que estão chegando pela primeira vez. Primeiramente, eu vou desenvolver o tema e, posteriormente, eu respondo a pergunta de vocês, tá? Nas últimas lives havia muita interrupção com perguntas e eu não conseguia concluir o assunto. Então, primeiro eu vou concluir o assunto e depois eu vou fazer as perguntas, as respostas para vocês. Andréia, bem-vinda, Andréia. Márcia Freire, bem-vinda. Aqui é Kessiag Gui, é isso, né? Oi, Kessiag. Maria Jucineide, Vaneuza, Lívia Martins, Rosiane, Clonir, Sueneide, bem-vindas, todas vocês. Adeilma, bem-vinda, Adeilma. Edevalda, olá, Edevalda. A Vilma, a Fátima, a Francisca, a Tayomara, a Julie, Sueli Pinheiro, bem-vindas todas vocês. Hoje nós vamos falar de como você pode manter o seu peso, ou seja, como emagrecer de vez. Aquelas pessoas que já eliminaram o peso e voltaram a ganhar o peso novamente. O que é que a gente pode fazer para que isso não ocorra? Hoje a live é sobre este assunto. Késia. Olá, Késia. Jairana Caixeta, boa noite. A Jairana já sofre do efeito sanfona, então só ficar ligadinho aqui nas dicas. Maria Helena, boa noite, Maria Helena. Márcia, Rose, Eleni, Vera Lúcia, Julie. Lucideia, boa noite, Lucideia. Malvina, Edmar. Aline, boa noite, Aline. Dilma, boa noite. Lília, Marta, Eni Cabral. A Marluce, bem-vinda a todos vocês. Estamos quase chegando a 100. Assim que chegar em 100, eu já começo nossa live. E as pessoas que estão chegando depois, é só assistir. A live fica gravada. Então, quem está chegando posteriormente, é só assistir a nossa live. Outro pedido que eu faço para vocês, continuem compartilhando os nossos vídeos. Compartilhem. É isso que nos motiva a estar toda quinta-feira, deixar a família em casa para estar com vocês aqui, passando informações de qualidade para vocês, ok? Bem, batemos as 100 pessoas. Vamos começar então. Só vou dar mais um alô para quem está chegando. A Dil, a Meire, a Nelce, a Viviane, a Joana Dark. A Joana Dark falou que se chama Sandra. Deve estar entrando por outra página, né, Joana Dark? A Jeane, a Sueli. Muito bem, muito bem. A Noemi, Rosemary. Bem, então vamos começar o nosso tema de hoje. Já estamos com 151 pessoas na sala. Vamos falar hoje sobre como emagrecer de vez. O que eu posso fazer para que eu não ganhe peso, não volte a ganhar peso depois que eu emagreci. É muito comum você ter o famoso efeito sanfona, ou seja, eliminei uma boa quantidade de peso, mas não consegui manter o meu peso estável. Acabei ganhando de volta tudo que eu tinha eliminado de peso. Então, eu vou passar algumas dicas para vocês
o que você pode fazer para que não volte a ganhar o peso que tanto sacrifício você fez para conquistar. Então, vamos lá. Primeiro passo, primeira dica, mantenha uma reeducação alimentar. É muito comum as pessoas chegarem em determinado peso, estarem satisfeitas e voltarem com os hábitos antigos. Então, quando você faz uma reeducação, você reeduca, ou seja, começa a fazer escolhas mais saudáveis, você consegue manter o seu peso por muito mais tempo. Então, a primeira dica de hoje, mantenha a sua reeducação alimentar. Não é porque você emagreceu que você vai comer pizza segunda, quarta e sexta. Você vai na terça e quinta hambúrguer. Você vai voltar a ganhar tudo de novo, ok? Então, primeira dica de hoje, mantenha a sua reeducação alimentar após ter eliminado todo o peso que você gostaria. Então, a primeira dica é essa, mantenha uma reeducação. A segunda dica de hoje, continue praticando exercícios físicos. É muito comum a pessoa se exercitar, fazer uma reeducação, conseguir eliminar peso, e depois que ela consegue o objetivo, ela abandona tudo. Abandona, para de se exercitar, para a reeducação. Então, isso vai fazer com que você ganhe peso de volta, ok? Então, a segunda dica de hoje, mantenha atividade física. Doutor, qual a melhor atividade física? Aquela que você mais gostar, aquela que você mais se identificar. Tem pessoas que detestam academia, gostam de praticar exercício ao ar livre. Pega sua bike, não precisa nem ter academia, gente. Pega uma bicicleta, quem não sabe pedalar, e começa a andar com a bicicleta por 40, 50 minutos ali no teu próprio bairro. De preferência até ter companhia, colocar o filho, a filha, o marido junto para pedalar. Se você mantiver esse hábito todos os dias de pedalar, mantendo uma reeducação, você já vai conseguir manter o seu peso, ok? Então, não pratique exercício físico apenas para emagrecer. Pratique exercícios físicos para o resto da vida de vocês. Ok? Bem, uma outra dica é você continuar se pesando. Nossa, doutor, mas por que eu tenho que continuar me pesando se eu já estou magra? Justamente para a balança te avisar quando você está saindo do seu foco. Então vamos imaginar que você eliminou 10 quilos e parou de pesar. Às vezes não há percepção do aumento de peso. Você só vai perceber o peso quando você já estiver engordando e as roupas estiverem apertando. Então, se você se pesa todos os dias, isso faz com que você mantenha o foco. Por exemplo, pesei hoje, estava com, vamos falar, 70 quilos. Aí eu fui para um churrasco. Pesei no dia seguinte do churrasco, fui para 72 quilos. Isso já é um alerta. Então você faz uma restrição calórica, volta para os 70 e depois mantém a sua reeducação normalmente. Com relação ao peso, qual o melhor horário para se pesar? O melhor horário para se pesar é pela manhã, em jejum. Então você dorme, acorda, faz o pipi matinal e posteriormente você se pesa sem roupa. Existem balanças caseiras, balanças que você pode ter no banheiro. Então, antes de tomar seu banho da manhã, você pode se pesar em jejum e após ter feito o seu primeiro pipi matinal. E se vocês quiserem testar isso, vocês podem acordar pela manhã em jejum, fazer o peso antes do pipi e depois você faz o pipi e pesa de novo, para você ver a diferença que dá em gramas na balança apenas com o pipi que você jogou para fora do corpo. Então, pode fazer esse teste e depois vocês me falam. Então, a pesagem é pela manhã, em jejum e após o primeiro pipi matinal. Ok? Outro detalhe, planeje as suas refeições. Por exemplo, eu terminando a minha live, eu estou indo para casa, eu fiquei direto no consultório para não atrasar a live, por causa do trânsito. Só que lá eu já tenho toda a minha refeição pronta. Eu já sei o que eu vou comer. Eu não vou chegar em casa agora e começar a abrir a geladeira e falar, o que eu posso comer agora? Nossa, isso aqui não pode. Isso aqui também não dá. E isso vai acabar fazendo essa coisa de não planejar a refeição, que você se alimente de forma errada. Então você tem que planejar a tua refeição da semana. Não pode deixar para o momento para escolher. Então a quarta dica de hoje é planeje as suas refeições, ok? Quando você for almoçar na casa de alguém, geralmente a gente é convidado, é muito chato, né? Você chegar na casa das pessoas e não aceitar aquilo. Eu estou de dieta, não posso comer isso. Então, se você for por uma situação de reunião, de família ou de amigos,
onde você já sabe antecipadamente o cardápio. Vamos dar um exemplo. Feijoada. Feijoada, arroz branco, farofa, aquela coisa gorda, né? O tocinho, o chouriço. O que você tem que fazer? Tenta fazer uma alimentação mais saudável antes de ir para a feijoada. O que vai acontecer? Você vai chegar na feijoada praticamente já saciada. Ou seja, por mais que você experimente a feijoada, você vai consumir muito menos do que se você fosse aí em jejum de 3, 4 horas. A tendência é que você repita 2, 3 vezes a feijoada. Então, a grande dica com relação a planejar a refeição, caso você vá visitar alguém ou se reunir com alguém, e você já sabe o cardápio prévio, e sabe que esse cardápio não é muito interessante para você manter o peso, você se alimenta antes, ok? Então, essa é a quarta dica. Bem, a quinta dica de hoje, faça uma lista de compras quando for para o supermercado. Quando você não tem uma lista na mão, você acaba colocando no seu carrinho de supermercado coisas que não são interessantes para você. Então, antes de ir para o supermercado fazer a compra da família, semanal, quinzenal ou mensal, faça uma lista de tudo que você precisa e compre só o que está na lista. Só não vale colocar na lista biscoito de chocolate, leite condensado, isso não pode colocar na lista. Então, se restrinja a sua lista de supermercado. Leve uma lista para que você não sofra a tentação de colocar produtos no seu carrinho que vá prejudicar o seu processo de manutenção de peso. Ok? Então, é a quinta dica de hoje. Fazer lista de compras antes de ir para o supermercado. A sexta dica chama-se controle os pensamentos, no caso, sabotadores. Você tem que criar uma lista de pensamentos fortalecedores. Essa é a sexta dica. Doutor, mas o que é um pensamento sabotador? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você fez uma reeducação alimentar, andou de bicicleta todos os dias com a família, eliminou peso e, posteriormente, você pensa da seguinte forma, isso dia de semana, tá, gente? Uma quarta-feira, abriu a geladeira, tem um docinho lá, um petit gâteau, um bolinho de chocolate, alguma coisa, e você fala assim, olha o pensamento sabotador. Nossa, eu já perdi tanto peso, comer esse bolo aqui hoje não vai fazer tanta diferença. Acredito, faz diferença. O grande erro das pessoas é fazer das exceções a sua rotina. Comer um bolo de chocolate, degustar um saboroso cappuccino é exceção. Você tem que reservar um dia da semana ou um momento especial para fazer isso. Você não pode fazer toda quarta, quinta, sexta, não dá, você vai voltar a ganhar peso. E você cria um pensamento fortalecedor para um pensamento sabotador. Vamos usar a mesma situação. Nossa, eu já emagreci tanto. Não vai fazer diferença eu comer um pedacinho de bolo. O pensamento fortalecedor. Nossa, eu já emagreci tanto. Eu quero tanto me manter assim, eu estou tão feliz, com uma autoestima tão boa. Eu não vou comer qualquer coisa que vá prejudicar todo esse sucesso dentro do meu tratamento. Eu posso comer em outra ocasião. Escolher uma ocasião especial para comer esse bolo. Isso é o pensamento fortalecedor. Você começa a focar até onde você chegou, tá? E não abrir a guarda, relaxar com relação ao teu processo de reeducação alimentar. Então, crie pensamentos fortalecedores, contrapondo o que você tem de pensamentos sabotadores, ok? Bem, a segunda parte a gente chama de alimentar-se bem. O que seria alimentar-se bem? Comer menos produtos industrializados e apostar em produtos mais naturais e orgânicos. Então, mude a sua lista. Nada, já um famoso colega aí fala, desembale menos, descasque mais. Então, essa é a dica para vocês. Quanto mais natural a sua alimentação, melhor para você manter o peso. Bem, e agora eu vou dar umas dicas bem interessantes para quem quiser anotar. Isso eu não tenho e-book, tá? Na verdade, eu tenho um e-book, mas está dentro do nosso programa de emagrecimento chamado Sarada de Vez. Nós temos um programa de emagrecimento, saradadevez.com.br. Só que nesse momento ele não está aberto para compra, ok? Vai ter um momento, talvez 2 dias, 3, que nós vamos abrir para as compras do nosso programa Sarada de Vez. No momento não tem venda, mas você pode se cadastrar lá no site Sarada de Vez, deixar um e-mail, e assim que for aberto o carrinho para venda, você pode estar comprando esse produto que já foi testado e aprovado por várias pessoas.
Então vamos para a lista de substituições. O que eu devo fazer, quais substituições eu devo fazer para manter o meu peso? Gente, depois eu vou responder. Depois vocês podem fazer as perguntas. A Sandra está fazendo uma pergunta agora, o que eu fiz para eliminar peso. Daqui a pouco eu vou responder. Vamos lá para as dicas. Dicas práticas, ok? Retire da sua geladeira refrigerantes, sucos de caixinhas e leite em grande quantidade. Você pode consumir leite de vez em quando, mas retire refrigerante, suco de caixinha e o excesso de leite da sua geladeira. O que você vai colocar no lugar? Água de coco, leite de amêndoas e leite de coco. Então, substituindo o leite de coco e o leite de amêndoas é mais saudável e não impacta tanto no teu peso quanto o leite tradicional. Doutor Ribamar, mas por que o leite pode me atrapalhar no meu processo de manutenção de peso? Porque o leite tem lactose. Você vai falar, mas eu posso comprar o leite sem lactose. Só que o leite sem lactose, ele não é totalmente sem lactose. Ele ainda tem uma fração de lactose bem pequena. Então, o ideal é você trocar para leite de amêndoas, leite de coco, água e água de coco. Bem, outra lista. Você tem que ter o açúcar branco, retirar o açúcar branco da sua despensa e colocar no lugar açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar mascavo e estévia, que é um dos melhores adoçantes. Ultimamente agora, nós temos um adoçante muito bom que chegou no mercado, que é o eritritol. Então, o eritritol também é uma excelente opção para que você adoce a sua comida, o seu bolinho, seus doces. Eritritol, açúcar de coco, demerara, mascavo, são mais naturais, ok? Então, substitua açúcar branco por esses açúcares que eu acabei de falar para vocês. Outra substituição, você tira a farinha de trigo. Tire a farinha de trigo. Você pode fazer pão, comer sanduíches com farinha de melhor qualidade, que não aumente tanto o teu pico glicêmico. Por exemplo, farinha de coco, farinha de amêndoas, quinoa, elas podem substituir a farinha de trigo. Doutor Ribamar, qual a diferença? A farinha de trigo gera muito pico glicêmico após o consumo, gera açúcar no sangue. A farinha de amêndoas, a farinha de coco e a quinoa geram um menor pico de açúcar no sangue. E isso faz com que você mantenha o seu peso com maior facilidade. Bem, com relação ao sal, retire o sal branco e coloque o sal. Tem um sal orgânico hoje, né, que é mais natural. Tem um sal rosa e o sal marinho, que já é o sal orgânico que eu falei para vocês. Então, sal marinho, sal rosa e retire o sal branco refinado, ok? Bem, terminando as listas, diminui os alimentos industrializados e aumente os alimentos naturais e orgânicos. Então, retire alimentos industrializados e coloque no lugar alimentos naturais e orgânicos. Bem, além da farinha de coco e a farinha de amêndoas, você tem a farinha de caju, você tem a farinha da casca do maracujá, farinha de berinjela e semente de girassol e linhaça. Então, essas substituições são ótimas substituições para que você consiga manter o seu peso. Bem, então desenvolvi o assunto e agora eu vou para as perguntas de vocês. Ilka, quem fez a pergunta enquanto eu estava falando do assunto, você pode estar repetindo a pergunta aqui que eu vou respondendo, ok? Aqui nós temos mais 10 minutos aqui para responder perguntas. Vamos lá. Andréia, boa noite, Andréia. Wanda Regina, eu quero fazer. Severina, boa noite, doutor. Boa noite. Zilma Silmas, eu estava com 84 quilos, mas eliminei da minha vida o pão. Zilma, não precisa eliminar o pão, é só mudar a farinha, ok? Consuma com mais cuidado, mas você mudando a farinha já está de bom tamanho. Faço caminhada todo dia, eu consegui perder 11 quilos. Faço uso de chá, de orégano, excelente, todos os dias, 3 vezes no dia. Devo continuar assim? Perfeito, pode continuar. E lá na internet você encontra várias receitas com pão com essas farinhas que eu acabei de falar para vocês. Quem está falando aqui? Tirei massas da minha alimentação, como muito legumes e verdura. Perfeito, Maria Jucineide. É isso mesmo, excelente substituição. Tirou massa por legumes, muito bom. Leninha, boa noite, Leninha. Luísa, boa noite. Mônica, boa noite.
A Mônica dizendo que engorda só de sentir o cheiro. Mônica, provavelmente você pode ter alguma alteração metabólica no seu corpo. De repente você pode estar entrando no hipotireoidismo. Então seria bom fazer exames. Pacientes que fazem reeducação alimentar, praticam exercícios com regularidade e mesmo assim não conseguem emagrecer, tem que investigar a parte metabólica, fazer exame de sangue, glicemia, insulina em jejum, cortisol, ACTH. É importantíssimo que você faça esses exames para esclarecer o porquê você não está eliminando peso. Aqui está perguntando se o chá de orégano é bom mesmo para emagrecer. Gente, todos os chás praticamente ajudam você a emagrecer, porque é um produto de baixo teor calórico. Tudo que tem baixa caloria ajuda você a emagrecer. Pode ser de orégano ou qualquer outro chá. Doutor, posso fazer jejum intermitente tomando remédios? Deixa eu ver se eu consigo recuperar essa pergunta aqui. Não consigo. Gente, vocês estão participando, legal. Não esqueçam de compartilhar o vídeo. Vamos compartilhar, gente. Não consigo perder peso, Adriana, sou muito ansiosa. A vontade... Adriana, vamos lá. Essa pergunta é boa. Ela está dizendo que não consegue perder peso porque ela é muito ansiosa. Às vezes, a ansiedade ela está ligada a outras alterações metabólicas. Então, por isso que é muito importante, se vocês estão com dificuldade para eliminar peso, já seguindo todas essas dicas, o ideal é procurar um profissional e avaliar através de exames o que pode estar atrapalhando, o que pode estar aumentando a ansiedade. Por exemplo, pessoas que querem eliminar peso e se sentem extremamente cansadas, ou pela manhã, ao acordar, ou no final do dia, tendo esgotamento físico e não tem energia para fazer mais nada. Essas pessoas vão ter muita dificuldade para manter o peso, porque elas vão ter compulsão por açúcar ou carboidrato em algum momento. E essa compulsão é proposital. O corpo, na verdade, quer mais energia, porque a pessoa já está muito cansada. Então, isso a gente avalia através de 2 exames, ACTH e cortisol. Leninha, preciso emagrecer 10 quilos, queria tomar Orlistat. Tem alguma contraindicação? Não. O Orlistat hoje está dentro do nosso arsenal para emagrecimento. O único cuidado é exagerar na gordura. Se você exagerar na gordura tomando Orlistat, você vai ter uma grande surpresa. Na verdade, o intestino solta muito. Então, tem pessoas que, com a expressão, fazem nas calças, quando tem muito consumo de gordura, utilizando Orlistat. Praticamente é só esse efeito colateral. E é importante também porque você consegue imaginar o quanto de gordura você consome no teu dia. O Orlistat te dá essa sinalização, porque quando você vai ao vaso sanitário, a água do vaso fica totalmente engordurada. E isso já te dá um alerta para que você diminua o consumo de gordura da sua dieta. Então, o Orlistat, uma boa opção. Neide chegou agora. Neide, vai ficar gravado o vídeo. Assista o vídeo depois, vai ficar gravado na nossa página. Faço pão com leite integral, fica muito bom, mas não te ajuda a emagrecer. É saborosíssimo o que você come, mas se você quer emagrecer, isso não vai te ajudar. Ou a manter o peso também, a tendência é que você ganhe peso de volta. Pão integral 18 grãos, é bom ou não? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho o pão integral uma grande enganação. Comecem a ler o rótulo. Pega o pão tradicional, pega o pão integral. Compara calorias. Compara o teor de carboidrato e açúcar com o outro. Compara o nível de proteína e a fibra. Na verdade, o pão integral tem que ter mais fibra. Mas a grande maioria dos pães integrais que eu conheço, eles são enriquecidos com farinha integral. Eles não têm a farinha integral pura. Então, o ideal seria vocês fazerem em casa o seu próprio pão. Faça em casa o seu próprio pão, que aí você tem certeza do que você tem bons ingredientes ali e você pode consumir com tranquilidade. Maria de Lourdes é de Manga, Minas Gerais. Bem-vinda, Maria de Lourdes. Podemos substituir o trigo por aveia? Bem, podemos, é uma escolha bem melhor o trigo por aveia, mas também você não pode exagerar na aveia, ok? A Quitéria falou, ovo engorda. Quitéria, assista o nosso vídeo da semana passada, Dieta do Ovo, e lá eu te explico tudo de como o ovo ajuda você a emagrecer. Aqui a Antônia, bebe água com gengibre e limão, excelente. Gengibre é um excelente termogênico. E o limão tem pouca caloria. A Dilma, emagreci depois de 2 anos, engordei bastante, seria isso? Depois fiz uma cirurgia de mioma. Emagreci depois de 2 anos, eu acho que eu não sei se foi emagreci. Dilma, não entendi muito aqui, ficou confuso para mim.
Merismar, boa noite, Merismar. Tudo bom? Lucidalva, boa noite. Rosiane, pão integral engorda. Se você fizer o pão integral em casa, eu te garanto que você vai conseguir manter o peso. Se você comprar os tradicionais pães que nós temos aí no supermercado, a tendência é que você não consiga manter o peso. O ideal, na verdade, é diminuir o consumo de pão, gente. Giane, tenho que perder 10 quilos, Giane. Assista nossos vídeos anteriores, tem muitas dicas legais para eliminar peso. Biomassa de banana é muito bem-vinda, vai depender do nível que você está de peso ou onde você quer chegar. Biomassa, excelente opção também, de banana. Quem come só verduras e legumes, excelente opção também, mas seria bom você colocar uma fonte de proteína aí, tá? Só os legumes e verduras não. Retirei a tireoide, já fiz menopausa, já tenho artrite no joelho, mas mesmo assim faço caminhada, está difícil perder peso. Muito difícil, principalmente por conta da menopausa, ela atrapalha demais vocês. Tem um vídeo nosso falando de menopausa, assistam. Merismar, você é the best. Obrigado, Merismar, você é muito querida aqui no nosso consultório. Doutor, você podia passar o cardápio diário saudável. Maria de Fátima, nós temos um programa de emagrecimento chamado Sarada de Vez. Esse programa não está à venda agora. Você lá tem mais de 7, 8 e-books. Inclusive, um e-book falando de como você consegue manter o seu peso. Então, quem que estiver interessado em emagrecer, é só comprar as aulas. A gente tem um curso de emagrecimento. A aveia, já falei, excelente substituição. No lugar da farinha de trigo, pode ir na aveia. Chá de hibisco, falei já anteriormente, qualquer tipo de chá vai ajudar vocês. A Mary, estou na menopausa, não consigo emagrecer. Vai ter muita dificuldade para emagrecer na menopausa, a não ser que você ajuste os hormônios, ok? Também já falei sobre menopausa e emagrecimento nas aulas anteriores. Doutor, eu tenho problema de tireoide, eu tenho dificuldade para perder peso. Quem tem problema de tireoide, quem está na menopausa, essas pessoas vão ter uma dificuldade maior para eliminar ou manter o peso. Tem que corrigir o hipertireoidismo e tem que corrigir a menopausa, a reposição hormonal. Severina, eu queria ficar com 70 quilos. Ok, Severina, vamos lá. Continue assistindo nossas dicas. E continue compartilhando os nossos vídeos. Não esqueçam de compartilhar. Azeite de oliva é excelente opção dentro do processo de dieta. Azeite de oliva é um azeite mais puro, com grandes propriedades, principalmente em aumentar o nosso colesterol bom, que é o HDL. Então, excelente opção. Adriana Farias, eu já fiz muito exame de sangue e estou com tireoide. Tem que consertar a tireoide, senão não consegue emagrecer. Divina, boa noite, Divina. Luizete, quero perder 25 quilos. Continue assistindo nossas dicas, Luizete, que vamos te ajudar bastante. Legal. A Tayomara falou que já perdeu bastante peso só trocando a massa por salada. Muito bom. Tirou o arroz, está fazendo tudo certo, viu, Tayomara? Pode continuar. Depois existe uma fase de transição, tá, gente? Você não pode iniciar uma dieta comendo só salada, proteína, etc., um pouco de gordura através do azeite, e depois passar a comer carboidrato novamente. Existe uma fase de transição. A primeira fase é uma fase de restrição, depois uma fase intermediária e depois a fase de manutenção da dieta. Isso tudo está explicado lá no nosso programa Sarada de Vez. Jejum intermitente é excelente, Alessandra. Eu pratico jejum intermitente, tá? Então, 1 ou 2 vezes na semana eu pratico o jejum. O que é o jejum? Eu faço a última refeição, pode ser com carboidrato às 20 horas, e a minha primeira refeição só com proteína e salada no dia seguinte. E eu coloco 3 a 4 refeições nesse intervalo, de meio-dia às 20 horas. Geralmente eu faço 3 e me sinto muito satisfeito. Excelente opção para emagrecer. Estou na menopausa, já falei, menopausa vai criar uma dificuldade maior para eliminar peso, principalmente pelo deslocamento de gordura. A mulher desloca a gordura da coxa para o abdômen, então dá aquela barriguinha, né? Então você vai ter dificuldade, mas principalmente pelo deslocamento de gordura. Ovo com aveia para emagrecer. Bem, o ovo por si só, se for cozido, é só assistir na nossa live, ele já te dá uma grande saciedade. A aveia, se você estiver praticando algum exercício, seria bom incorporar a aveia, que ela é rica em fibra também. É um carboidrato do bem, que a gente fala, né? Sou diabético, preciso emagrecer. Quais seriam os alimentos que me ajudaria? Mônica, restringir carboidrato, refrigerante, açúcar, já vai te ajudar a corrigir o diabetes.
Toma suco de limão, Vanderleia. Ótima opção, Vanderleia. Mary, como é o jejum intermitente? Vai ficar para uma próxima live. Eu tenho que explicar para vocês as fases do jejum, não dá para falar hoje. Bem, eu vou responder mais 2 perguntas e vamos encerrar por hoje, tá? O pessoal lá em casa está me chamando aqui. Volta para casa, papai. Eu já estou indo. Peraí, aqui, deixa eu ver. Very menos. Como faço para me perder a gordura localizada? Gente, quando você tem um processo de emagrecimento, não tem como você dizer, eu vou perder gordura só na perna, eu vou perder gordura só no culote, eu vou perder gordura só no bumbum. Não tem como, você emagrece de forma geral. Agora, algumas pessoas têm facilidade para perder gordura em determinada área, mas isso só você emagrecendo que você vai saber quais as áreas que você tem maior facilidade para eliminar a gordura. A Ângela está falando que só consegue emagrecer quando estou fazendo tratamento com você. Isso tem a ver com os pensamentos sabotadores. Se você começar a criar pensamentos fortalecedores, você não ganha mais peso, não vai precisar voltar no consultório. Arroz 7 grãos também é uma boa opção ao arroz integral, tá? Já comecei e parei tantas vezes a dieta que agora, quando começo de novo, não consigo mais. É simples, gente. Não dá para ficar no efeito ioiô. Você tem que reeducar de vez. Foi isso que eu fiz. A Sandra, uma paciente, me perguntou: o que é que você fez para emagrecer? Mudei minha cabeça. Muito do emagrecimento está aqui, na nossa cabeça. Se a gente muda a forma de pensar com relação à comida, você não consegue mais ganhar peso, gente. Eu já pesei 120 quilos. Eu estava pesando 84. E agora fiz um trabalho de musculação para ganhar massa e ganhei massa. Mas a minha gordura continua baixa. Então, vocês têm que mudar a forma de pensar com relação à comida. É isso. É fácil? Não é fácil. Eu levei um tempo para isso. Mas consegui. E muitos pacientes meus conseguem também. Maria de Fátima, eu tenho ele, Sarada de Vez. Então, Maria de Fátima, tem um e-book lá chamado não é como emagrecer de vez, como manter o meu peso ou manter o peso ideal. Isso que nós falamos hoje já está lá, viu, Maria? Só ir lá buscar que você vai conseguir. Pasta de amendoim é bom? Sim, principalmente para quem treina. Quem treina, faz uma atividade, é muito bom suplementar com pasta de amendoim e whey protein. Eu tinha emagrecido e voltei a engordar depois da cirurgia de mioma. Terei que investigar o que é que aconteceu dentro do teu metabolismo que te fez ganhar peso de novo. Diretamente, o mioma não tem tanta relação com isso. Sopa com macarrão engorda? Claro que engorda, Flávia. O macarrão ele tem uma carga glicêmica de média para alta, então ele vai te atrapalhar sim. Aline Faustino, gente, eu vou responder mais 2 perguntas, hein? Aline Faustino, doutor Ribamar, eu estou firme na minha reeducação alimentar, só que na parte da tarde estou ficando muito ansiosa, com vontade de comer um docinho. Eu não sou fã de coisas doces. Bem, se você já está na manutenção, o que é que eu indico? Hoje tem muitos doces saudáveis, com pouco teor de açúcar, né? Ontem mesmo eu consumi um maravilhoso, uma pinacota com uma caulazinha de goiabada, bem levezinho, e um outro foi um maravilhoso esse doce, gente. Eu esqueci agora, eu sei que ele é feito de caldo de goiabada light, não é requeijão, é um outro produto e um biscoito totalmente integral, maravilhoso. Comece a substituir por doce com pouco açúcar. Olha, o azeite não atrapalha a gordura no fígado, gente. Não tem nada a ver. A gordura no fígado tem uma relação direta com o teu peso. Se você aumentou o peso em gordura, você vai ter um aumento da gordura no fígado. Bem, gente, eu vou encerrar por hoje. Já estou atrasado para chegar em casa. A Nath, boa noite. Doutor, boa noite, sou do Piauí. Pode comer tapioca e crepioca? Entre as duas, a melhor opção é a crepioca, porque a crepioca, você mistura a massa da tapioca com ovo. E isso faz com que caia a carga glicêmica da tapioca. Então, o ideal entre tapioca e crepioca é a crepioca. Gente, boa noite. Eu estou indo. Passei o dia no consultório hoje, fiquei aqui para fazer a live com vocês. Gostaria muito que vocês compartilhassem nossos vídeos. E na próxima quinta-feira, eu vou começar mais cedo. Eu tenho um curso para fazer sobre probióticos, intestino, que hoje nós consideramos, dentro do processo de emagrecimento, uma das ferramentas para ajudar as pessoas a emagrecer. Amanhã eu tenho, quinta-feira próxima, tenho curso, então eu devo iniciar a live um pouco mais cedo. E eu vou informar para vocês por aqui, a que horas vai ser. Provavelmente entre 18h30 e as 19 horas.
Gente, estou indo. Muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria muito de ficar à noite aqui conversando com vocês, mas tem minha família me esperando. E na próxima quinta-feira vai começar um pouco mais cedo. Só vou confirmar se vai ser das 8h30 às 19h. Muito obrigado pela participação de vocês. Compartilhem nossos vídeos e até a próxima quinta. E um beijo no coração de vocês. Grande abraço.